Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 18 de abril de 2023 e hoje, 18 de abril, comemoração ao nosso Livro dos Espíritos, né? A primeira publicação, a primeira edição de Livro dos Espíritos, e é considerado também o dia do Espiritismo, 18 de abril. Mas hoje, 18 de abril de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. E nós temos a alegria de ouvir a nossa querida Osaneide, que vai preparar o ambiente, cantar para a gente. É uma alegria, um coração muito querido meu. E logo depois o nosso amigo Paulo irá fazer a nossa prece de gratidão. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Senhor Jesus de Nazaré, Mestre amado amigo, queremos agradecer imensamente essa grande oportunidade de estarmos aqui reunidos em vosso nome. Que os vossos mensageiros estejam conosco a nos auxiliar na melhor compreensão dos ensinamentos que serão ministrados aqui. Senhor Jesus de Nazaré, conduza essa atividade, nos auxiliando, nos ajudando, para que possamos, algum dia, nos aproximarmos mais de Ti, com mais certeza, com mais fé, com mais luz e conhecimento. Senhor Jesus de Nazaré, conduza essa atividade, e assim seja. Obrigada, nossa cotovia, obrigada, Paulo. E agora vamos ouvir a nossa querida Cecília, nossa continuista. Me conta, Cecília, como é que está esse livro? Estamos seguindo, né? Acabado aquele tratamento feito ao filho da Justina, o grupo se dirigiu para o local onde Alexandre estava programando realizar
uma reunião de esclarecimento aos colaboradores que ainda estão encarnados, mas que participavam das atividades de socorro. E nesse caminho, eles continuam com a conversa, e quando Alexandre pergunta se na realidade a importância desse encontro, dessa reunião, que então Alexandre explica que é para estudo da mediunidade e dos problemas psicológicos. E após esse esclarecimento, André também fica muito curioso com relação ao grupo. Alexandre explica que o grupo é muito grande, tendo mais de 300 participantes, mas que na realidade muito pouco eram os que participavam efetivamente. Um grupo de 32, quando muito, mas que eles naquela noite estavam muito esperançosos de ter um grupo maior, porque o irmão Francisco, que trabalha no socorro dado às pessoas doentes durante a noite, ficou de trazer também seus colaboradores. Então, nisso, havia uma expectativa de ter um grupo maior. Então, André, mais curioso ainda, perguntou como seria a retenção, o resultado desses estudos, se as pessoas que estavam ali, se aquelas criaturas realmente assimilavam tudo aquilo que estava sendo ensinado. E Alexandre explicou que, na realidade, dependia muito de cada um, mas que, na medida do possível, aqueles que tivessem atenção, o seu espírito, que ele chama de homem eterno, esse então tinha condição de apreender quase todo o ensinamento na sua realidade. Agora, o homem físico, que ele também intitulou aquela criatura que está ainda envolvida na vida terrena, com os problemas da vida terrena, esse tem muito mais dificuldade de reter os ensinamentos. Mas ele fez uma ressalva, que os homens de boa vontade realmente conseguiam manter um entendimento perfeito de tudo aquilo que tinha sido passado durante os ensinamentos. E então, ele disse que, embora eles retivessem os ensinamentos, eles não sabiam de onde vinha, porque quando eles acordavam felizes, dispostos, tranquilos, otimistas, embora eles não soubessem de onde vinha toda essa transformação interior, né? E então, continuando a caminhada e essa conversa de André com Alexandre, eles conseguem já ver a casa onde vai ser realizada a reunião já mencionada, que é a reunião do Alexandre. Era um casarão grande, mas muito modesto, simples, porém muito cheio de luz, totalmente iluminado. E isso realmente encantou André, que perguntou por que não se fazia uma reunião tão importante no local onde era próprio às atividades dos grupos socorristas. O que Alexandre responde é porque as pessoas, as criaturas que vão ser chamadas aqui, são pessoas especialíssimas e vão ter um tratamento muito especial, né? E ele lembrou a André que o lar, a vida doméstica, o lar, sempre foi um ambiente escolhido por Jesus para toda a sua prática. Aí ele lembrou
a casa de Pedro. Ele lembrou que é a primeira atividade assim espiritual dele foi numa festa de uma família, num casamento em Canaã. E teve também, lembrou que Jesus também frequentava a casa, o lar daqueles pecadores definitivamente reconhecidos. E que, na realidade, o lar, a família, é sempre um local especial. E quando ele fala isso, ele também diz o seguinte: apesar de tudo, o melhor local para se estudar, onde se pode erguer o templo de Jesus, é no coração do homem. E aí continuou as suas explicações, que agora vão ser passadas aí pela tia. Vamos lá, vamos comentar. A fala do André, a pergunta do André, é como se assim, olha, vai ser uma reunião no mundo espiritual direcionada aos encarnados. Confere. Por que dentro de um centro espírita? Porque ele fala aqui, temos aqui uma nova instituição espiritista a serviço dos necessitados. Por que no ambiente físico não poderia levá-los para um espaço espiritual, para qualquer um lugar? Mas por que ali dentro do centro espírita de encarnados, entendeu? Por que ali? E aí ele diz assim, é como se perguntasse, por que Jesus escolheu a casa de Pedro para evangelizar? Ele não poderia ficar ali só no Lago do Tiberíades? Por que lá? E aí ele fala da importância de ter esse ambiente, né? Para que, é como se dissesse assim, vamos trazer Jesus para dentro do lar, né? Nos ambientes. Imagina se a gente tirasse Jesus daqui de dentro. Então, se Jesus fez isso, se Jesus procurou a casa de Pedro para falar do Evangelho, por que nós não podemos fazer aqui dentro da instituição? Que não deixa de ser um ambiente de convivência, não deixa de ser também um lar. Vamos lá para os comentários de Alexandre, porque o André perguntou, por isso mesmo, né? Então a gente iniciou a explicação a semana passada e vamos dar continuidade aqui. Tudo em torno da observação de André. Como é interessante o fato de necessitarmos dos ambientes domésticos para instruções aos companheiros encarnados. Então, ainda pautado nessa observação de André. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão transformados em igrejas, escolas. Tem até uma mensagem de Emmanuel que ele fala dos templos de pedra. Então você imagina você construir um centro espírita desse tamanho, tá? Enorme desse jeito, vamos supor, e passar o dia todo fechado. E dias fechado, e às vezes só abre 1 ou 2 vezes na semana. Agora é como se fosse assim, como é que você pode manter um ambiente fechado, tendo milhões e milhões de pessoas necessitadas, com fome, com sede, com frio, não tendo onde dormir? Então é como se a gente estivesse repetindo os erros do passado. Quando a gente vai visitar, e quem não foi, se puder, vão visitar, porque a gente teve, o Chico Xavier foi nosso contemporâneo. Então a história está aí quentinha ainda, o ambiente ainda está impregnado da sua vibração. Se você se direcionar até Uberaba, que foi aonde ali, porque Pedro Leopoldo foi a psicografia. Ali nós tivemos os 5 romances de Emmanuel e grande parte das obras de André Luiz. Era necessário aquele ambiente bem pacato para receber essas obras espetaculares, em particular ali na Fazenda Modelo. Mas em Uberaba foi quando ele teve ali, ele abriu realmente, vamos dizer, o trabalho para atender o grande público. E se nós formos à Casa da Prece, que foi uma doação de amigos da alma de Chico Xavier, e ali ele construiu a Casa da Prece. A Casa da Prece, ela é menor do que esse salão. Então é um salão pequeno com aqueles bancos de madeira. Ali na frente, um pouquinho, ficava a mesa de Chico. E aqui atrás tem uma pequena salinha, que eu acho que ali deve ter uma cozinha pequena para água, o lanche que eles faziam, porque até eles começavam 5 da tarde e iam até 4 horas da manhã.
E, obviamente, sempre chegou gente, Chico, vamos puxar aqui, vamos levantar aqui, vamos pôr ar-condicionado. Ele nunca quis. Ele nunca quis. Que é como dissesse assim, eu não vim aqui para fundar templo. Esse aqui é um ambiente de apoio para atender. Por quê? Porque essas almas nobres, elas se preocupam com o povo, não com o espaço. Entendeu? Então é do mesmo jeito. E não existe nenhuma casa espírita nesse Brasil que consolou e acolheu tanta gente quanto a Casa da Prece. Então não é o espaço físico, mas é o amor de quem trabalha ali. E era isso que atraía a multidão. E a gente diz assim, quando a gente fala, não, nós queremos dar um conforto físico para os frequentadores. Realmente é muito bom, aqui tem uma sala enorme, a gente tem um ar-condicionado, ainda há pouco eu estava ali pegando fogo. Ainda mais aqui em Manaus, que é muito quente, lá em Uberaba é mais fresquinho, né? Mas essa era a ideia dele, esse conforto que ele se preocupava não era um conforto material, era realmente o conforto espiritual. E aqui é esse convite, porque às vezes nós temos casas belíssimas que têm um conforto material, mas que não existe o conforto espiritual. Aí a gente pergunta, dentro dessa... Se a gente parar para pensar, se dentro daquilo do que é principal e primordial, o que estaria à frente? O conforto material ou o conforto espiritual perante uma casa que é religiosa? Conforto espiritual. Porque quando a gente começa a se preocupar muito com o espaço físico, isso quer dizer que nós não valorizamos o espiritual. Ele passa a ser secundário. Porque todo mundo passa a se preocupar só com o espaço físico. Então o dinheiro que entra é para a construção física e não para os necessitados. E quanto maior a casa, maior a despesa. Continua. Por isso mesmo, André, no futuro da humanidade, os templos materiais do cristianismo estarão agora transformados em igrejas e escolas. A gente já encontra um pouco disso lá na Casa do Caminho, lá no Pau da Lima, né? Eu acho que é esse lá em Salvador, coordenado por Divaldo Franco. Igrejas e escolas, igrejas orfanatos, igrejas hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontre arrimo, apoio e esclarecimento. O jovem encontre a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento. O doente, o remédio salutar. O ignorante, a luz. O velho, o amparo e a esperança. E até mesmo nós poderíamos pensar aqui não só a igreja, né? Igreja congregação aí, não o templo. A gente pensa o templo se transformando, mas eu posso pensar numa escola se transformando em um templo, um orfanato se transformando em um templo, um hospital se transformando em um templo, porque no futuro será assim. Um templo do amor, um templo divino. Então imagina um orfanato onde ali existe amor, um hospital onde ali existe amor, uma escola onde ali existe amor. A nossa educação hoje, ela está pautada em dinheiro. E como os pais de hoje se preocupam muito mais com a nota do que com a essência, a escola vai no mesmo ritmo. Escolas conteudistas e crianças praticamente num grau de estresse muito grande. Meus irmãos, será que a gente ainda não conseguiu abrir os olhos que os nossos jovens estão enlouquecidos, doentes, depressivos, estressados? Você já viu há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, meninos se cortando, se automutilando? Crianças com depressão?
criança com 11, 12 anos com diabetes, hipertensão? Por que a gente não quer enxergar o óbvio? Como é que eu posso mandar uma criança de 3, 4 anos para a escola e já cobrar a nota dessa criança? 3, 4 anos. 5 anos. Gente, 5 anos. Isso é para brincar. Mas é o que a gente está fazendo, porque a gente não tem tempo de ficar com os filhos e enfia os meninos na escola. Então, eu tenho um sobrinho, o Cauã, ele foi alfabetizado em casa. E ele só foi para a escola com seus 6 anos de idade, militar, escola militar. Ele adora a escola, tira notas maravilhosas e não está nem um pouco estressado. Porque ele foi na idade exata. Ah, tia, a senhora é muito radical, eu tenho que trabalhar, com quem que eu vou deixar meus filhos? Não é assim que a gente fala? Só que menino dá trabalho e requer tempo. Se você não tinha tempo, por que fez menino? Para sofrer? E não é pro resto da vida. São só 6 anos que ele precisa de uma atenção maior. Todos nós aqui, nós que somos adultos, se eu perguntar, alguém foi aqui para a escola com 4 anos de idade? Com 5 anos de idade? Alguém? Tu foi com 3 anos de idade? Foi para jardim da infância, né? Mas 6 anos, 0,01% foi a Lígia. Porque 99% aqui, 99,99% vai para a escola, ia para a escola, porque era o que se aceitava, com 6 anos de idade. Em igrejas, escolas, igrejas, orfanatos, igrejas, hospitais, onde não somente o sacerdote da fé veicule a palavra de interpretação, mas onde a criança encontre apoio e esclarecimento. Então, aqui ele fala diretamente às instituições religiosas, aonde lá nessa instituição não tem só um palestrante falando, mas que ali também possa consolar, acolher. Porque eu acho que incomoda a misericórdia divina, um planeta de tanta miséria e ter um templo espetacular fechado praticamente o tempo todo. Abrir 1 ou 2 vezes. Por exemplo, lá no Jesus Gonçalves, na colônia Antônio Aleixo, lá tem um centro espírita e o centro espírita se transformou em escola, que vai até o ensino médio. Então não fica fechado. Trabalho constante. Porque é como se fosse assim, em um planeta de miséria, em que nós temos milhões e milhões de pessoas, seres humanos, irmãos nossos, e a gente pregando o evangelho com o tempo fechado. Vê lá o tempo da Casa do Caminho, lá na obra Paulo Estevam. Tinha um momento da pregação? Tinha, mas tinha tudo que você possa imaginar quando se fala de acolhimento. As casas espíritas, ela faz um trabalho de acolhimento máscara. Faz de conta que nós estamos fazendo caridade. Aí é uma sopinha aqui, um ranchinho ali. A gente vai só fazendo de conta. Mas não há verdadeiramente um trabalho de amor. E ranchinho o governo dá. Né? Não é isso que é o cristianismo. Onde a criança encontre, então, a rima, o esclarecimento, o jovem, a preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento. Então, eu tenho aqui o jovem, dependendo da condição dele, se ele não tiver acesso, vamos promover cursos. Porque eu sempre digo, quando eu falo, a educação é algo que me incomoda muito no nosso país, tanto a educação quanto a arte. Aliás, tudo me incomoda, né? Educação, arte, política e vai-se embora. Mas eu me recordo da educação profissionalizante. Por exemplo, eu tenho uma irmã que mora na Suíça há mais de 30 anos, então o filho estuda lá. Qual é o sistema? A criatura aqui terminou o ensino, o primeiro ensino, você mesmo agora mudou tudo? O fundamental. Quando vai para o ensino médio, já é o quê?
profissionalizante. Profissão não tem absolutamente nada a ver com terceiro grau. Você precisa ter uma profissão. E para isso nós necessitamos de um ensino que profissionaliza. Não era assim, gente, há 40, 50 anos atrás? Então você ia para o primeiro ano do segundo grau, vou usar o meu termo, e ali você já estava direcionado a uma profissão, administração, ciências contábeis, né? Você saía técnico. E quando você estava ali estudando, você já era direcionado para um trabalho, porque você ia o quê? Estagiar. E no estágio, se você fosse bom, normalmente você já era o quê? Contratado. Então nós tínhamos jovens de 15, 16 anos fazendo o segundo grau e já fazendo o quê? O trabalho e ganhando o seu dinheirinho. Você está entendendo? Então, lá o meu sobrinho é exatamente assim. Ele é técnico, já trabalha, só faz o terceiro grau se o quiser. Então, um jovem, como ele aqui, ele necessita desse preparo. Então, se a administração pública não faz, como é bom, de repente, uma instituição religiosa promover cursos. Eu me recordo que eu trabalhei muito tempo na Colônia Antônio Aleixo como voluntária, e nós temos um irmão que é responsável por padaria, grande padaria aqui em Manaus. Ele pegava aqueles jovens, dava curso, e depois ele mesmo acabava aproveitando e dando dignidade, contratando esses jovens para trabalhar na padaria, mas eles tiveram que fazer um curso. Entendeu? Então, a casa poderia fazer isso? Poderia. Pegar aqueles jovens ali com mais necessidade e promover um curso profissionalizante, para poder inserir essa criatura, porque eu vou fazer uma pergunta: o mundo precisa mais de técnicos ou de ensino superior? Técnico. Você pega uma empresa, é um administrador e 300 administrando. Não é assim? É um líder. E o resto tem que fazer. São os técnicos. Então, a massa, nós precisamos mais de técnico. E o técnico, ele deve receber muito bem. O preconceito está na nossa cabeça. Porque o técnico, ele não é dispensável. Ele é indispensável. Em qualquer área. A preparação necessária para as realizações dignas do caráter e do sentimento. O doente, o remédio salutar. O ignorante, a luz. O velho, o amparo e a esperança. Quando eu estive em Araxá, lá em Minas Gerais, eu fui conhecer o trabalho do senhor Tadeu. E tive a honra de conversar com ele. A sua casinha simples, e ele passou na rua, viu um idoso abandonado, entregue às moscas. Ele pegou aquele idoso e levou para a casa dele. E daqui a pouco ele achou um outro idoso, ele pegou o idoso e levou para a casa dele. Já tinha 2, quando ele viu já tinha 10. Para resumir, hoje a casa de Tadeu está no centro, porque as pessoas foram vendo, foram doando inclusive terra, espaço, lençóis. É lindo o trabalho dele. Hoje a casinha dele de madeira está no centro, e em torno da casa um hospital e um asilo. E ainda tem o Hospital Dia, que atende os doentes mentais. Gente, você precisa ver o tamanho daquela instituição. E eu tive a honra de conhecer o trabalho do senhor Tadeu e o trabalho daquela instituição que é chamada Simão Pedro, né? A Casa do Caminho, na verdade. A Casa do Caminho do senhor Tadeu. E ele contando, ele disse: agora tem máquina de lavar, mas eu chegava a lavar 10, 12 lençóis por dia na mão, né?
no início do trabalho. E as pessoas foram se compadecendo, foram ajudando, e hoje é aquele tempo. Não pode ter hospital e asilo, mas começou com asilo. Então ficou o asilo para um lado e o hospital para o outro lado. Hoje já tem ajuda da prefeitura com o hospital, mas está lá atendendo todo mundo. E não falta nada. O povo brasileiro tem um coração muito bom. Quando se fala em doação, todo mundo se movimenta, né? O que falta às vezes é realmente boa vontade de quem faz, compromisso de quem administra, e pronto, isso aqui seria um paraíso, né? Eu digo que a maior dor de um brasileiro é você ter um ente querido seu, você vendo ele morrer e não poder fazer nada por falta de atendimento médico. E isso é uma constante no nosso Brasil. Aqui, o espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas. Olha, o espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. É como eu dissesse, essa é a função do centro espírita, é reviver o cristianismo, restaurar, porque você restaura uma peça que o quê? Que está acabada, que está envelhecida, que está destruída, porque foi abandonada. Não existe um objeto velho, existe um objeto abandonado. Se esse objeto, apesar de ser antigo, ele estiver sempre sendo cuidado, ele não envelhece. Ele se torna um objeto antigo, mas novo. Então o cristianismo, ele acabou. Foi destruído, foi abandonado. O espiritismo evangélico é também o grande restaurador. O espiritismo evangélico não é a casa espírita e nem o espírita. É o cristianismo, o espiritismo evangélico. O espiritismo que se torna realmente o evangelho vivo na minha vida. Aí a função dele é o quê? O grande restaurador das antigas igrejas apostólicas. Igrejas aí, congregação. E qual era o trabalho que eles faziam? Gente, basta a gente ler Paulo Estevão, Ave Cristo, 50 anos depois. E a gente vai ver como que os cristãos trabalhavam. A amorosidade, um de acolher o outro. A oração simples em lugar simples. No finalzinho se servia uma água, um leitinho, um suquinho de uva, né? Aquele momento. E um ajudava o outro. Um ajudava o outro. Era realmente um movimento de família, de atender a todos. Esse é o propósito. Às vezes a minha preocupação, eu posso até ser chata, não me importo, mas assim, a gente elitizar o centro espírita, dificultar o entendimento, ficar aquela coisa filosófica que ninguém consegue entender. E normalmente quem faz isso é um ato de vaidade e ao mesmo tempo, para que eu me sinta grande, né? Eu tenho que demonstrar aquilo que eu não sei. Aí falo palavras que é difícil a compreensão, porque eu decorei lá no dicionário e eu preciso mostrar para todo mundo que eu tenho um 3º grau. E aí fica aquela conversa que ninguém entende. Às vezes você vai fazer uma palestra e tenta fazer uma palestra tão intelectual que ninguém entende. Aí eu digo, poxa vida, aí a gente pega o nosso Senhor Jesus falando lá no Lago do Tiberíades, dando exemplos do dia a dia. Porque o que ele queria era ser entendido e não estar vomitando uma pseudo-intelectualidade. Então a gente tem que primeiro ver como era o cristianismo primitivo para a gente poder trazer o cristianismo para a nossa vida e para dentro do centro espírita. Então não há... O centro espírita, nós os trabalhadores, a gente trata diferente.
quem tem dinheiro, quem não tem, o bonito, o feio, os interesses individuais. Infelizmente. Então, a proposta do Espiritismo evangélico é restaurar o Espiritismo evangélico. A pergunta é: aonde eu estou inserido? Eu estou vivendo o Espiritismo evangélico? Ou é o Espiritismo interesse? O Espiritismo vaidade? O Espiritismo orgulho? Amorosas e trabalhadoras. Eu não consigo imaginar. Olha, teremos um encontro com Simão Pedro, não é? O Simão Pedro pegando lá do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E vai participar também João Evangelista. Quanto é que vai ser a inscrição, hein? Você consegue? Cabe isso? Nosso Senhor Jesus Cristo vai dar uma palestra lá na casa de Simão Pedro. Tem que fazer a inscrição? Tem. Quanto é, hein? R$150 para ouvir Jesus. Você consegue conceber? Mas quando eu faço um encontro, um seminário, seja lá o que for, eu vou falar em nome do Cristo. Logo, eu não tenho direito de cobrar R$1. Alguém me perguntou aí num dos comentários do YouTube, né? Fez uma provocação. Mas tia, para movimentar um palestrante de uma cidade para outra, precisa de passagem. Nós já fizemos isso. Trouxemos a nossa querida Célia Diniz, lá de Pedro Leopoldo. E fizemos um evento e não cobramos nada de ninguém. E ela falou, consolou, foi uma alegria poder ouvir as histórias de Chico. Mas teve um irmão que comprou a passagem, doou. Teve um outro irmão que tem um apartamento, uma irmã que tem um apartamento maravilhoso, acolheu Célia. Não tivemos despesa. Então é assim. Quem pode, cede, ajuda, promove e tudo acontece. Quando se quer, Jesus manda. Né, Murilo? Jesus manda. É isso que a gente tem que entender. Entendeste? Mas quando a gente já começa a fazer um evento pensando nos valores, aí a coisa fica mais complicada. Nós do EOS, depois da pandemia ainda não fizemos, mas teremos um encontro, será uma palestra lá no Porto de Luz. Agora vai ser sobre a Casa Espírita. Vamos fazer. Agora em maio, se Deus quiser. O que acontece? A gente na Casa Espírita, né? A gente começa, faz o encontro. Cada um leva um pratinho. O EOS faz isso, não faz? Gente, a comida que não acaba mais. E todo mundo come. Aí a gente já começa a fazer igual as escolas. Leva o prato e chega lá, tem que comprar. E quem não tem dinheiro? De duas uma, ou não come ou não vai. E se não vai e se não come, eu deixo de viver o cristianismo redivivo e passo a excluir pessoas. Ah, mas é um preço simbólico para ti que está colocando o preço. Mas tem pessoas que vai só com a passagem do ônibus. Então, não devemos excluir e pensar em tudo, sabe? Eu acho que a cabeça de um dirigente de uma instituição espírita, o dirigente de uma instituição espírita, ele tinha que ler muito Paulo Estevão, tinha que ler muito a obra Ave Cristo, a obra 50 anos depois, para que ele possa se transportar para o cristianismo primitivo e trazer o cristianismo primitivo. Por exemplo, na obra Ave Cristo, eu vou me prolongar, mas é necessário. Na obra Ave Cristo, lá tem uma pandemia. Né, Augusto? Qual foi o primeiro pensamento da galera, dos trabalhadores, dos cristãos? Vamos embora daqui dessa cidade. Não foi, Tarcísio? Vamos fugir, vamos sair daqui, porque a pandemia vai nos pegar. E o Corvino, que já era o
o Quinto Varro, que assumiu o nome de Corvino, disse não. Mas a hora que o povo mais está precisando, nós vamos fugir? E eu digo, quantos fugiram e pegaram e desencarnaram? Ouvi até dizerem, palestrante renomado, o Covid não respeita nem a lei do livre-arbítrio. Eu digo, pronto, acabou. Deus perdeu o controle de tudo, o Covid é maior que Deus. Entendeu, gente? Claro que não. Então, se nós tivéssemos lido a obra, nós teríamos tido outros tipos de posicionamento. Ah, mas as instituições foram obrigadas a fechar. Foram, as instituições sim, o trabalho não. O EOS parou, Murilo? Trabalhamos até muito mais, né, Lígia? Muito mais. Entende? Então é isso que a gente tem que começar. Então eu tenho que ir para o cristianismo, reler, trazer na minha alma para eu poder aplicar dentro da instituição. Quantas vezes, por isso que eu digo, dentro da instituição não é o que eu quero, é o que Jesus quer. E lá fora também, não é o que eu quero, é o que Jesus quer. Então é por isso que eu digo, dirigente da casa espírita, trabalhadores, vamos ler essas obras. Eu fico tão feliz que, graças a Deus, as 5 já estão no canal. Estuda Paulo Estevam, que Paulo Estevam, que é Atos dos Apóstolos, ele vai mostrar a nossa vida de relação do trabalhador, as dificuldades de relação. Estuda a obra Paulo Estevam, estuda a obra há 2000 anos, para que você não se contamine com a política. Estude a obra Ave Cristo, porque aí sim você vai trazer o cristianismo dentro de ti e vai conseguir restaurar o cristianismo na tua vida. O espiritismo evangélico é também o grande restaurador das antigas igrejas apostólicas, amorosas e trabalhadoras. Seus intérpretes fiéis serão auxiliares preciosos na transformação dos parlamentos teológicos em academias de espiritualidade, das catedrais de pedra em lares acolhedores de Jesus. Mas para transformar em lares acolhedores de Jesus, é necessário que tenhamos o quê? Intérpretes fiéis. Esse intérprete fiel é assim, porque muitas vezes a gente pega um texto e faz uma interpretação conforme o meu ponto de vista e as minhas necessidades. Então, conforme as minhas necessidades, eu posso pegar um texto e dar nó em pingo d'água. Daria tudo que estivesse ao meu alcance para continuar ouvindo as encantadoras elucidações e explicações do orientador, mas nesse instante transpunhamos o limiar. Cenas do próximo capítulo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Ele nunca quis, que é como dissesse assim, eu não vim aqui para fundar templo, esse aqui é um ambiente de apoio para atender. Por quê? Porque essas almas nobres, elas se preocupam com o povo, não com o espaço. Se a gente parar para pensar se dentro daquilo do que é principal e primordial,
o que estaria à frente? O conforto material ou o conforto espiritual perante uma casa que é religiosa? Conforto espiritual. O povo brasileiro tem um coração muito bom. Quando se fala em doação, todo mundo se movimenta, né? O que falta às vezes é realmente boa vontade de quem faz, compromisso de quem administra. O espiritismo evangélico é também o grande restaurador. O espiritismo evangélico não é a casa espírita e nem o espírita. É o cristianismo, o espiritismo evangélico. O espiritismo que se torna realmente o evangelho vivo na minha vida. Por isso que eu digo, dentro da instituição não é o que eu quero, é o que Jesus quer. E lá fora também. Não é o que eu quero, é o que Jesus quer. Porque aí sim, você vai trazer o cristianismo dentro de ti e vai conseguir restaurar o cristianismo na tua vida. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então eu vou aproveitar que o nosso irmão Augusto está aqui ao nosso lado. Daqui a pouco vocês estarão ouvindo a voz do Augusto ao anoitecer. Já está trabalhando. Ele vai pôr vocês para dormir nas mensagens aí, que vai todas as noites, tá? Na voz da Namico, a nossa querida Namico, e agora vai ser na voz do Augusto. Daqui a pouco na voz da Cecília. Cecília também já está contratada para esse trabalho. Jesus já fez o contrato. Então vamos envolver o nosso irmão Augusto para fazer a nossa prece de gratidão? E assim, amado Mestre Jesus, é com o coração repleto de alegria que te agradecemos por mais esse estudo, por mais essas reflexões, e que possamos, Mestre amigo Jesus, ter a vontade firme de permanecermos buscando-te através deste estudo, para que assim, Mestre amigo Jesus, possamos fazer as nossas reformas, as nossas melhorias necessárias para cada vez mais estarmos próximos de ti. Que a tua paz, que o teu amor envolva todos aqui presentes dos dois planos, e que tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.